Olá, sejam muito bem-vindos a este novo podcast, um novo projeto que eu estou startando. É o podcast A Marca, que tem por objetivo trazer grandes marcas pessoais de clientes minhas, parceiros e tudo mais, para vocês conhecerem essas pessoas, essas marcas, muito além do que elas fazem, porque a maioria normalmente acaba conhecendo apenas a sua empresa, o seu negócio, a sua atividade. Então, o objetivo desse podcast é trazer a história dessas marcas pessoais, trazer mais de quem elas são para além dessas atividades. E para começar o nosso primeiro episódio, eu trouxe como convidada a doutora Yara Caldato, que é ginecologista regenerativa, também trabalha com estética íntima e também tem a clínica Nutrindo Ideais. Muito obrigada, Yara, por aceitar esse convite, por remanejar seus compromissos para estar aqui conosco. Muito obrigada, Keila. É um prazer. Quando você me fez o convite, eu sabia que eu tinha que participar. Não sabia nem o que seria exatamente, mas tudo que sai dessa cabeça é sempre brilhante. Então, eu queria estar aqui. Foi uma honra ser convidada para o primeiro episódio do teu podcast. Ai, que bom. Fico feliz com essa credibilidade. Deixa meu coração quentinho. E nós nos conhecemos, eu e Yara, nos conhecemos lá em 2022, não foi, Yara? Foi. Quando a gente fez a consultoria de imagem, estilo dela. E foi logo após a pandemia, né, Yara? Foi, a gente acho que tava, né, ali encerrando, foi em agosto de 2022 que a gente se conheceu ali, que eu comecei a buscar isso, e aí fui atrás de quem entende também, né? Me conta um pouquinho como foi essa procura, o que te fez procurar por esse serviço da consultoria de imagem? Na verdade, assim, eu trabalhava já na parte da ginecologia, essa parte da ginecologia regenerativa, a parte de estética íntima desde 2017. E aí eu engravidei da minha primeira filha, me afastei um pouco do consultório, acho que aquele período, quando a gente tem o primeiro filho, principalmente, eu larguei tudo, então larguei plantões, larguei hospital, fiquei vivendo essa maternidade a fundo. Quando ela começou a ficar um pouquinho maior, eu não conseguia sair de casa, não conseguia vir. E eu fui me esquecendo também nesse processo da maternidade. Então, eu vivia muito a maternidade. Iniciei um projeto de gestão hospitalar. Então, eu estava muito envolvida nisso, né? Saí um pouco de campo dos plantões ali. Fiquei nessa parte de gestão. Fazia muita coisa de casa. E aí, nisso, a gente também vai se esquecendo. Passou 2018, 2019 e eu não conseguia ainda voltar para o consultório, eu não conseguia sair de casa, eu queria estar ali com elas. Veio a pandemia e eu tive que voltar, eu falo, para o campo de batalha, né? Os hospitais estavam precisando, eu fazia gestão de um hospital e eu precisava estar ali porque eu tinha muitos médicos afastados. E aí roupa de hospital, Crocs, né? Que aquele campo de batalha, literalmente. Engravidei da minha segunda filha e aí me afastei de novo e fiquei mais em casa. E eu fui vendo que aquela Yara que sempre gostou de se arrumar desde a da adolescência, de se maquiar, ficou para trás. Eu acordava, lavava o cabelo e ia para lá sem maquiagem, nem protetor solar às vezes passava. Um batom, que era a única coisa assim, batom eu sempre passava, mas brinco não usava nada. Saía e eu comecei a ver que aquilo começou a me incomodar, porque não era eu. Eu me afastei de mim mesma durante 2018 até quase ali 2022. Foi quando eu falei, não, eu preciso dar uma mudança de chave. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, que foi quando eu fiz uma coloração pessoal ali, mas ali eu não tinha me encontrado, porque não adiantava eu saber que cor combinava comigo, se eu não sabia nem o que eu queria me vestir, eu não sabia nem quem era aquela nova Yara, com 2 filhas, né, que precisava mudar muita coisa, voltando pro consultório, voltando a atender, fazer o que eu sempre gostei de fazer. E aí foi quando eu conheci você. E aí a gente começou todo esse projeto. Eu lembro que a gente levou tempo para conseguir terminar toda a consultoria, porque era sempre aquela correria. Não, hoje não dá, hoje não vou, eu não quero. Eu acho que isso também foi um pouco de querer deixar para lá, né? Não entender ainda. Eu entendia como uma futilidade aquilo. Eu acho que eu ainda estava naquela de
vou investir nisso Será e fazer. que vale a pena? Será que é preciso? E nesse momento, nessa questão de futilidade mesmo, será que eu tô fazendo isso, não é muito fútil? E não, eu percebi que aquilo era para mim, não era para o outro, que eu precisava me sentir, que quando eu chegava no consultório, que eu tava me sentindo bem, que eu me sentia bem naquele ambiente, era diferente até o meu atendimento, porque eu estava bem comigo. Então eu acho que eu levei muito tempo para concluir todas as etapas por uma negação ali inicial, talvez. Acontece muito. E eu lembro que tu falavas assim, Keila, não dá pra gente passar logo pro personal shopper, eu quero logo ir pros finalmente. E quando a gente chegou na etapa do closet, que é o que antecede, né, o personal shopper, tu falaste assim, Keila, realmente agora eu tô entendendo por que cada etapa é uma etapa. Porque é esse resgate. E eu sempre falo, né? Precisa desse tempo, desses intervalos, porque cada etapa é um resgate. É algo para vocês refletirem, né? E eu tava ansiosa porque eu queria, assim, algo pronto. Mudança. Na verdade, eu queria algo pronto. Que, tipo assim, olha, vai lá, me diz o que eu preciso comprar, o que combina, mas sem entender exatamente o que eu queria. Sim. E esse processo, eu falo assim, apesar de ter sido em 2022, esse processo continuou. Então, a gente até brincou. Lindo te ver o quanto que a gente até brincou esses dias, né? Que você falou, ai, me manda uma foto. Eu falei, Keila, eu já não sou mais a mesma Yara de 2022, mudou. Inclusive, até ensaio fotográfico que foi feito ali atrás, hoje para mim já mudou, e um que eu já fiz ano passado, já mudei de novo. Então essa constante busca de se entender, porque a gente é cíclica também, né? Sim. Então a gente passa por momentos diferentes, são momentos profissionais, momentos pessoais diferentes, e isso, eu acho que aquela sementinha lá de trás foi só o primeiro impulso, que agora essa Yara de 2 anos depois, praticamente, continua em constante transformação. E talvez se a gente se encontrar no teu podcast daqui 2 anos, já sou outra pessoa. Mas sempre entendendo o que eu quero achar em mim. Então, eu acho que isso foi o que foi a mudança de chave para mim. Eu achei fantástico, porque eu te acompanho, eu acho teu trabalho fantástico, também bem diferenciado. E eu sempre dou uma cutucada lá no direct da Yara. Nossa, tu tá linda, maravilhosa, cada vez mais linda. E é verdade isso. Eu vejo exatamente isso. Ali foi um start. E cada vez mais eu vejo a Yara mais estilosa, mais empoderada, mais dona de si, com mais força, mais autoconfiança. Isso é um processo, né? Eu acho que é um constante processo. Nem todos os dias a gente acorda, assim, 100%, mas é aquilo. É você externalizar, porque quando eu me arrumo, parece que até a energia muda, porque eu me sinto bem. Com certeza, tudo muda. A Keila sempre brigou muito comigo de levar minha filha... Lembra? Eu ia te falar. De levar minha filha na escola de qualquer roupa. Assim, ó, hoje eu tenho outra estratégia. Como é que tá? Hoje não vale roupa de academia. Mas eu vou pra academia depois, gente. Eu tenho aval, porque eu vou pra academia depois. Ou então, a estratégia que a Keila me sugeriu, manda o pai levar. Aí eu faço isso. O dia que não dá pra se arrumar, pai leva. Por quê? Mas porque isso realmente muda. Isso muda, né? Faz diferença. Apesar de eu ser uma pessoa muito desapegada com imagem em si, eu não tenho muito apego a muita coisa. Mas isso eu vi que me faz bem. Quando eu estou arrumada, que eu vejo que eu tô num lugar... Sabe aquela coisa que você vai no supermercado, vai toda bagunçada. De repente, você parece que você encontra 500 pessoas. Aquilo deixa a gente mal. Por mais que a gente diga, eu não ligo, mas aquilo deixa a gente... Poxa, hoje que eu tô, assim, pior de tudo. Então, no dia a dia, fazer a maquiagem da dignidade, né? Passar um blush, passar um rímel, isso já te traz uma nova energia, te reenergiza. Isso, quase não sai a palavra. Mas isso te dá essa vontade mesmo de estar ali, você quer sair, passar em todos os lugares. Então, eu acho que isso que mudou pra mim, que me arrumar não era pro outro. Era me arrumar pra mim. E estar, por exemplo, quando eu chego no consultório, que eu tô arrumada, eu acho que mostra pra aquela pessoa que foi lá que eu me importei com ela. Então eu fui, eu me arrumei, eu estive lá. Às vezes eu vou no consultório para fazer uma revisão de cirurgia, por exemplo, para ver uma paciente de revisão.
eu me arrumo para aquela paciente, porque ela é importante para mim. Então, aquela mulher que tá lá, eu sei que ela confiou em mim, então eu dou o meu melhor para ela. E eu dou o meu melhor não só em questão de cada vez mais estudar, de me aperfeiçoar, mas de mim mesma. Olha, eu estou aqui por você, eu vim para você. Então, eu acho que isso muda também, quando a gente muda a nossa cabeça. Mentalidade, né? E é isso que você falou, né? O prestígio a quem está te prestigiando, que é teu cliente, teu paciente, né? Isso faz muita diferença. Eu acredito muito. E eu queria que tu me dissesses o que mudou com a tua família. Tuas filhas, você que tem 2 filhas, eu recebo muito feedback de clientes que é mãe de menina, e às vezes até mãe de menino, que fala que os filhos passaram a elogiar, passaram a ter ela como espelho, como referência, né, de autocuidado, de zelo consigo mesma. E o marido, qual foi a repercussão com o marido? Então, com o meu marido é muito mais, é uma situação muito tranquila, porque pra ele, tudo é ótimo. Lindo. Tudo tá lindo, tudo é ótimo, tudo, você tá maravilhosa, de qualquer forma. Mas ainda assim, ele não percebeu uma diferença? Ele percebe o quanto eu fico bem quando eu me arrumo mais. Então, isso ele nota, mas não é algo que foi pra ele assim de, precisa ter aquilo. Sim. Mas ele percebe até hoje, quando eu não sou uma pessoa muito consumista, eu sou muito minimalista. Você viu, meu guarda-roupa é super pequeno, eu não sou uma pessoa que consome muito, mas eu gosto de ter peças estratégicas. Então ele vê, às vezes, quando eu vou comprar alguma coisa que eu fico pensando, você gostou? Você vai ficar bem com isso? Você vai se sentir bem? Você acha que vale a pena o investimento? Então eu tenho muito isso, essa consciência também do não sair comprando, gastando. E com as minhas filhas, elas notam muito. São 2 meninas. A minha mais velha, que tá com 6 anos hoje, ela gosta muito de se maquiar, ela gosta de se arrumar. Claro, dentro do que a gente tenta, que ela entenda que ela não precisa de nada disso para ela ficar bonita, que ela é linda, mas ela gosta, ela gosta de passar um batom, ela gosta de fingir que tá passando um blush. E elas falam, a minha pequenininha tem 3 anos, ela fala, mamãe, ontem mesmo ela falou, mamãe, você está linda. Olha. Então ela nota, ela repara isso. E o que eu quero passar para elas, tanto que eu deixo elas muito livres até para escolher roupa. Às vezes é uma confusão de estampa, mas para elas terem essa liberdade de criarem para elas qual é a personalidade delas. Claro que a gente molda muito, às vezes, um evento, um casamento, uma festa. Então, a gente dá uma triada, eu escolho 2 opções para elas escolherem, mas deixar elas entenderem qual é o perfil delas, o que elas gostam. E elas notam isso em mim. Então, elas querem se arrumar também, elas querem ajeitar, querem colocar a blusa para dentro. Então, elas têm muito isso. E isso é legal, porque trabalhar nelas essa imagem delas de que elas, essa confiança de que elas estão lindas, independente se a blusa tá xadrez com a calça florida, mas que é algo que elas escolheram, que se elas, tanto que eu falo, você achou que tá bonito, filha? Tá bonito, então está lindo. Então isso legal. Nelas, para elas terem esse cuidado com elas mesmas, né? Muito bom, isso faz muita diferença, porque eu vejo muitas clientes, eu recebo muitas clientes com limitações, com bloqueios, na hora de vestir, na hora das suas escolhas, inseguranças com as suas escolhas, porque foram limitadas pelos pais, ou receberam críticas de tios, às vezes piadinha, às vezes apelidos. Isso é algo que eu combato muito também, porque minha irmã, aliás, passou por isso também, e por muito tempo ficou bloqueada com algumas coisas. Então, lá em casa, a gente combate muito apelidos, sabe? O Caio entrou nessa fase de apelidar. E eu dizia, não, filho, isso não é legal. Como seria pra você se você fosse apelidado? Porque os bloqueios, as nossas crenças limitantes começam na infância. E reverberam na fase adulta e fazem adultos inseguros. Exatamente, que é querendo agradar o outro, né? Será que eu vou colocar isso? Eu tive muito isso de pensar no que o outro vai achar. Eu morei no interior do estado até uns 14 anos, né? Então, isso é muito forte ali do que o outro vai achar, o que o outro vai achar de você, como você tá. E isso foi uma libertação também, você entender, e eu quero que elas cresçam nessa libertação. De entender que o que elas decidirem, a gente vai estar ali tentando, lógico, orientar no que elas precisarem, mas assim, deixar essa liberdade para elas serem o que elas quiserem, né?
Lindo isso. E Yara, agora conta um pouco mais do teu negócio. Lá em 2022 era já projeto, né? Eu lembro que você comentava, eu preciso melhorar, até porque eu vou entrar numa nova fase, então preciso me preparar para entrar nessa fase de empreender. Na verdade, ela já era empreendedora, mas não se via, porque muitos profissionais liberais não se veem como empreendedores, né? Mas o que mudou e como é que tá isso hoje? Porque eu vejo que tu trouxestes um novo conceito de ginecologia, fala de assuntos que é um tabu ainda, e eu acho lindo porque a Yara fala de uma forma muito natural, assuntos que ainda é um tabu entre as mulheres, entre os casais, né? Então, eu queria que tu me falasses um pouco sobre essa proposta dessa nova ginecologia. Na verdade, a gente abriu a clínica, é o Instituto Nutrindo Ideais, que ele é um instituto que existe no Brasil inteiro. Então, nós temos 8 unidades espalhadas pelo Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, interior do Rio e aqui em Belém. E eu sentia muito essa falta desse olhar integral para o paciente, porque lá a gente não tem só ginecologia, a gente tem atendimento com endocrinologista, nutrólogo, nutricionista, obstetrícia, então psiquiatra. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente, dessa pessoa por inteiro. Porque eu falo assim, puxando já para o meu lado da ginecologia, eu sentia muito essa falta. Eu falo assim, as pessoas estão acostumadas até comigo, às vezes vão lá, já chegam assim, entregando os exames. Olha, eu já fiz esses exames e eu queria fazer meu preventivo, porque as pessoas estão acostumadas com esse atendimento de só fazer. Eu brinco assim, olha, vamos com calma, que aqui a gente vai ter bastante tempo para conversar. E eu sou uma ginecologista um pouquinho diferente, eu brinco sempre, né, para tentar já trazer quebrar um pouco essa tensão que é ir ao ginecologista, né, porque não é uma coisa mais legal do mundo ir lá no ginecologista. Então, eu falo assim, eu sou uma ginecologista um pouquinho diferente, que vai um pouco de olhar peito e periquita. Eu brinco muito. Então, vamos com calma, porque eu preciso entender além. Porque às vezes a gente não associa, mas às vezes esse paciente, essa mulher, ela tá tendo candidíase de repetição. Mas é porque o sono tá ruim. Ela tá tendo porque o intestino não funciona todos os dias. Ela tá tendo algumas alterações, queda na libido, mas porque o relacionamento não tá legal e ela acha que precisa de hormônio. Então, entender essa conversa, esse olhar atento a tudo que passa. Então, a consulta vai desde como que é seu sono, como que você se alimenta, como que funciona seu intestino, tá tendo ressecamento, tá tendo dor durante a relação. A gente conversa tudo para depois ir pro exame. Porque eu preciso entender o que tá doendo, porque muitas vezes elas colocam pra gente algo que elas não comentam com ninguém. E aí chega no médico, entrega os exames, eu sempre falo, olha, eu vou olhar todos os exames, mas primeiro eu quero saber quem é você. Por que você fez esses exames? Quem que te solicitou esses exames? Então a gente conversa muito antes, porque sempre tem algo que é o gatilho para ter dado tudo aquilo. Então, muitas vezes a minha paciente, ela vai passar com a nutricionista, vai passar com o psiquiatra, vai ter um acompanhamento mais de perto. Muitas que já estão ali, quando passa dos 40 anos, eu falo, a consulta com o ginecologista já não pode mais ser uma vez no ano para colher preventivo. A gente tem que estar se vendo mais de pertinho, porque essa mulher de hoje, daqui 6 meses, não é a mesma. Essas oscilações hormonais começam a acontecer. Então, é aquela mulher que começa a se ver, parece que ela está ficando louca, porque ela não se reconhece mais, porque ela era super animada, ela era super feliz, e agora ela se vê triste, ela se vê desanimada, sem vontade de fazer as coisas, e às vezes ela tá passando por oscilação hormonal, às vezes é algum problema além disso. Então tudo isso a gente aborda que a gente fala, esse olhar dessa ginecologia integral. E quando a gente fala da ginecologia regenerativa, é porque hoje a gente tem tecnologias, né, aparelhos novos, produtos novos que a gente usa para regenerar essa pele. Aquela mulher que tem relação e parece que tá tudo ardendo, que ela não consegue ter relação porque ela sabe que se ela tiver de novo vai doer de novo. Então a gente tem produtos e tratamentos que vão além usa um lubrificante na hora da relação, que não vai resolver. Então, a gente precisa cuidar dessa mulher de dentro para fora. Então, quando a gente fala da regenerativa funcional, é trazer funcionalidade para essa mulher. Porque quando a gente pensa nessa mulher da menopausa, se a gente fechar o olho, todo mundo que tá aí, fechar o olho e pensar numa mulher na menopausa, vai pensar naquela senhorinha na frente de casa, gordinha, da perninha fina. Mas a mulher da menopausa é a Eliana, a Angélica. Né?
é a Ivete Sangalo, elas são as mulheres da menopausa. E hoje, com 60 anos, antigamente 60 anos era assim, né? O pezinho já tava ali, fazer igual a minha mãe, já tá com a senha pra subir pro céu. Mas hoje, 60 anos, é essa mulher que muitas vezes ela tá num novo relacionamento, ou ficou viúva, ou ela decidiu que quer mudar a vida dela, e ela tá com a cabeça boa, ela tá se cuidando do corpo, cuidando do rosto, mas a região íntima tá sendo afetada, porque ela tá sofrendo os impactos da idade. E aí a gente vem trazendo essa parte tanto da estética também, que é para trazer autoestima para essa mulher. Então a gente cuida de dentro para fora, cuida de tudo, porque ela se vê, ela tá num novo relacionamento e ela se olha, ela se sente envelhecida, né? Ela não quer. Então isso também vem para trazer para essa mulher mais autoestima mesmo. E como é que tá o público em Belém com relação a esse novo conceito de ginecologia? Ele já está preparado? Ele já entende um pouco mais sobre o valor dessa ginecologia mais integrativa? Eu acho assim, aqui em Belém ainda não é igual como a gente tem lá para Rio, São Paulo, até porque as pessoas ainda entendem muito que precisam sair daqui para ir ser tratados em outros lugares. E é isso que a gente vem trazendo, é mostrar que a gente tem ido em busca do conhecimento. Infelizmente, ainda são os grandes centros que concentram os cursos, os congressos, mas a gente tem tentado trazer, inclusive, recentemente eu fiz um curso na clínica, trouxe a presidente da Associação Brasileira de Ginecologia Regenerativa para Belém, para a gente capacitar mais médicos. E quando eu falo em capacitar, algumas pessoas até falaram, Yara, você vai ensinar outras pessoas que não vão precisar sair daqui, você vai ensinar o que você sabe fazer? E eu acho que sim, que eles precisam aprender, porque quanto mais mulheres forem beneficiadas, mais a gente consegue, elas começam a não aceitar essa ginecologia tradicional, esse ouvir que, entenda que isso é da idade, que precisa passar por isso, e que tua avó passou, tua mãe passou, se contente. Elas não vão mais aceitar. É um trabalho de formiguinha. Quem nos procura, é inovador, né? Quem nos procura já tem entendido, que já procurou. Eu tenho muitas pacientes que se tratavam fora e que agora me procuram aqui, porque elas veem que a gente tem toda essa estrutura para tratar, todo esse conhecimento. Então, é muito investimento em cursos, em mentorias que a gente faz, é muito estudo. Eu brinco assim que eu tenho pouquíssimo tempo, mas eu tento administrar porque são muitas atualizações. Então, hoje a medicina evolui muito rápido, né? Tudo evolui muito rápido. Então, o que eu sabia do ano passado, esse ano já mudou tudo. Então, a gente tem que estar em constante transformação. E hoje, essas mulheres não vão mais aceitar dizerem que isso é normal. Então, quanto mais médicos estiverem capacitados para isso, e eu tenho o maior prazer de replicar mesmo tudo isso que eu venho há 5 anos, 6 anos buscando, mas eu tenho prazer em replicar mesmo, porque mais pessoas vão ser beneficiadas. Aumenta o nível de mentalidade, né, de consciência. Como eu falei, tudo que é inovador é um trabalho de formiguinha. Eu passei por isso quando eu comecei, eu fui uma das primeiras consultoras de imagem aqui em Belém. Então, primeiro eu tive que fazer com que as pessoas entendessem o que é a consultoria de imagem, para depois elas entenderem que elas precisavam e que havia um serviço para isso. Então, todo o trabalho inovador, por isso que eu perguntei como é que estava a mentalidade das pessoas aqui em Belém. Agora eu acho que está melhor. Em 2017, quando eu comecei, eu recebia muita crítica dos próprios colegas. Então, no início, os próprios colegas, eles não entendiam. Na cabeça deles, é porque quer fazer um negócio que é para ganhar dinheiro. E não é isso. Quando começam a ver a mudança que traz, a qualidade de vida que traz para essas mulheres, porque a gente não vai só fora, a gente trata ela de dentro para fora. Então, a gente traz tudo que tem de melhor e ela começa a se sentir melhor. Então, como essas mulheres começaram a ver a mudança que tem na vida delas, começou a criar destravar. Então, hoje eu ainda acho que muitos colegas ainda têm muito tabu, muita quebra, mas eu acho que tem mais dos profissionais, eles abrirem a cabeça para tudo isso, entender que o mundo mudou, que as coisas mudaram. Há 15 anos atrás, a gente nunca ia imaginar que a gente ia pegar um celular e falar com alguém por vídeo que está lá no Japão. É verdade. Então, as coisas mudaram, a gente não pode mais aceitar mais do mesmo. Claro que o tradicional, a gente tem muita coisa, anatomia não vai mudar, as coisas não vão mudar, mas a gente tem que ver o que a gente consegue melhorar para trazer mais qualidade de vida para essas pessoas. Que a gente quer viver o quê? 70, 80, 90 anos. Mas mais do que quanto tempo eu vou viver,
É como eu vou chegar lá. Eu falo, eu quero chegar nos 80 anos, mas eu não quero estar usando muleta, acamada, usando fralda. Eu quero fazer meu laser para eu não ficar perdendo xixi. Então, eu quero chegar lá bem, né? Eu acho que é isso que a gente quer, qualidade de vida. Quando eu falo a gente porque eu venho de uma atividade tradicional, né? Que é o direito de advocacia. Mas vocês que estão na medicina, lidar com inovação é um desafio, né? Porque sempre tem muita resistência de quem é muito conservador e isso não é medicina, aí começam os julgamentos, até que as pessoas entendam que isso já é a realidade e vai ser muito mais daqui pra frente, né? Como é lidar com isso? Eu sei que tu és bem desapegada de julgamento, né? Tu és bem tranquila quanto a isso. Ai, Senhor, despertador. Erros de gravação no momento, ao vivo, é assim mesmo. Tu és bem tranquila, desapegada com relação a julgamentos e tal, mas às vezes críticas de colegas podem afetar, né? Podem dar uma desanimada. Como é que foi lidar com isso? Em 2017 me afetou muito. Eu ouvi de pessoas que eu admirava muito, não diretamente a mim. Eu sempre me dei muito bem em todos os meios que eu circulei. Eu sou uma pessoa assim que sou muito aberta, sou muito amiga, sou ombro amigo mesmo. Mas indiretamente eu ouvia algumas coisas e aquilo mexeu muito comigo. Eu acho que, por mais que eu seja desapegada com o que há, hoje eu acho que eu sou mais. Muita terapia. Mas assim, aquilo naquele momento me bloqueou muito. Tanto que quando eu tive as minhas filhas, eu falei, eu quero viver a maternidade, eu não quero mais fazer outra coisa. Só que ver elas também, as minhas filhas, eu acho que fizeram eu criar essa mentalidade, mudar essa minha mentalidade. Porque como eu quero muito que elas sejam mulheres fortes, que lutem pelo que elas querem, pelo que elas acreditam, que elas se esforcem, não estava batendo com o que eu estava fazendo. Então, a partir daquele momento, eu decidi que não, é por mim, é por elas, é por todas as mulheres, é o que eu quero para mim. Quando eu saí da faculdade e eu passei na residência e comecei a trabalhar com ginecologia, a gente sempre começa a trabalhar em plantão, né? Fazendo plantão, trabalhando em um hospital. Comecei a atender em consultório popular. Só que eu sempre fui inquieta com isso. Eu não achava... Eu tinha que atender pacientes, assim, 10, 12 pacientes em curto espaço de tempo. E eu sabia que aquilo eu não estava dando o meu melhor. Porque eu era exigida que atendesse com volume, mas eu não estava dando o meu melhor, o que eu sabia fazer. Tanto que eu falei, eu vou ficar esse mês. Eu não quero isso para mim. O dinheiro nenhum paga o que eu não estou entregando, o que eu sei que eu posso entregar, porque eu não posso parar para conversar 1 hora e meia com essa paciente. E eu converso demais, né? Então, isso também estava me incomodando. E aí eu via que às vezes vinha aquela pessoa, né, que você via que estava fazendo um esforço para estar ali comigo, e ela falava... Às vezes eu atendia 15 minutos e ela falava, nossa, foi a melhor consulta da minha vida, porque você olhou para mim. E aí aquilo me doía, porque eu sabia que não era o melhor que eu estava entregando. E aí eu decidi que não era isso. Então, que eu ia mudar totalmente, que eu ia trazer um serviço diferenciado, porque eu queria oferecer o melhor. Independente eu preciso entregar o melhor. Claro que tudo isso tem um custo, é um empreendimento, é uma empresa, então tudo isso tem um custo, não dá pra gente, infelizmente, fazer hoje o que a gente faz sem ter um valor agregado a tudo isso, mas realmente é um valor, é entender que não é o preço, é o valor de tudo que se entrega. E quem é minha paciente sabe, eu fico de mão dada mesmo. Eu sou aquela que manda mensagem, quer saber se melhorou, se não melhorou. Yara, eu faço cirurgias íntimas, então eu ligo, mando mensagem, mando áudio. E aí, ficou bem? Vem aqui, volta. O que você sumiu? Tá aprontando? Não vai aprontar? Então eu fico mesmo de mão dada ali, porque eu me importo com o resultado. Então, trazer isso para mim era estar ali naquele momento que eu não podia dar 100% de mim para aquele paciente. Me incomodou muito. Então, foi essa incômodo que me fez abrir a clínica aqui, por exemplo. Trazendo essa inovação Trazendo toda, tudo né? isso. Eu te perguntei isso porque a maioria das minhas clientes de branding, elas estão em busca de um melhor posicionamento. Ou ainda não se posicionaram no Instagram, ou estão em busca de fortalecer esse posicionamento. E elas esbarram muito no medo do julgamento, nas críticas que sempre acontecem. E foi fantástica a tua resposta, porque tu traz muito o teu porquê, o teu motivo.
Os teus motivos são maiores do que as críticas, do que os julgamentos, e é isso que te move, né? E é justamente isso que eu sempre falo nas mentorias. Não foquem nas críticas de quem não construiu nada, de quem não passou pelo processo que você passa, dos julgamentos, porque essas pessoas, o que elas têm para te dizer? E sempre, é impressionante, as pessoas que já passaram e que são bem-sucedidas, que são felizes, elas nunca vão te criticar, porque elas já passaram por e elas essa estendem fase. a mão. Então elas te mãos, dão força mesmo. Dão força, exatamente. Eu falo assim, é muito fácil, né? Você criticar. E assim, tudo é... As pessoas falam que foi sorte, né? Tudo é sorte. De vez em quando eu até posto, à noite, meia-noite, 1h da manhã, que é o horário que eu tenho para conseguir estudar, porque eu me dedico muito para as crianças também, então é o horário que eu tenho para estar estudando, eu falo bem assim, em busca da minha sorte. Porque não é sorte. As pessoas veem isso agora, mas não entendem que começou lá atrás. Então, foi um trabalho mesmo de formiguinha e que realmente eu espero que cresça cada vez mais. Eu quero ter mais gente ali ao lado para que mais pessoas sejam beneficiadas. Então, assim, não é sorte. A gente tem que ouvir a crítica daqui. E, claro, a gente tem que saber triar muito bem isso, mas entender que as pessoas, elas não... criticar, todo mundo critica, né? É muito mais fácil. Dificilmente vai chegar alguém para te elogiar, para dizer que foi bom. É muito difícil. Hoje, no Instagram, amigos mesmo, a gente que tá aí fazendo as coisas no Instagram para trazer informação, sabe que não é fácil. Não é fácil a gente trabalhar e ter que criar conteúdo. Mas toda vez que eu percebo que alguém elogia, que alguém me manda assim, Yara, eu não sabia que era assim que lavava a periquita. Não sabia quando você mostrou esse vídeo. Eu sei que eu ajudei alguém que às vezes nem chegou a mim. Perfeito. Eu falo que o que eu construo no Instagram é para ajudar quem não tem condições para chegar numa consulta comigo. Porque quem tem condições de chegar na consulta comigo vai pagar uma consulta e vai ouvir todas essas orientações. Mas eu acho que é um dever que eu tenho de ensinar, nem que seja que eu não consiga resolver o problema daquela pessoa, porque eu preciso realmente ter um tempo, avaliar, mas só de trazer a informação dela aceitar. Eu já tive paciente que chegou, não, porque o médico falou que eu não podia fazer reposição hormonal. Mas eu vi que a senhora falou que isso pode, por isso que eu vim aqui. E aí eu explico, examino, vejo tudo. Falo, não, é trazer essa inquietação na mulher. Porque a mulher foi por muito tempo, bloqueada de tudo. Então, na minha consulta, eu falo muito de libido, de relacionamento, de brinquedos de sex shop, que tem que se estimular, que tem que se masturbar. Por quê? Porque a gente precisa entender que essa mulher foi muito tolhida a vida inteira. E aí eu falo assim, gente, o clitóris é um órgão que foi criado para dar prazer para a mulher. Deus não ia criar um órgão para nada. Ele não serve para reprodução, ele não serve para manter você viva, nada. Então, ele foi feito para isso. Ninguém tá estimulando que você seja, promíscua, mas é para você, é o teu prazer. Então, isso eu tento quebrar, eu tento trazer essa humanização na consulta para ela entender que não tá sozinha, porque muitas vezes ela acha que é só ela. Eu falo, 99,9% das pessoas que sentam aí também tem esse problema. Então, quebrar, trazer para essa mulher tudo que ela pode ser, essa liberdade que ela pode ter é a minha missão, de fato. E o Instagram é para isso. Eu falo, é para trazer essas mulheres entenderem que elas podem ser muito mais. Eu digo que hoje a maioria do meu consultório são pacientes de indicação, que já passaram comigo, que vieram. Então, em teoria, eu não precisava estar fazendo esses conteúdos de Instagram, mas eu faço para quem não pode chegar até mim. Então, e eu vou continuar fazendo. A intenção é crescer cada vez mais e alcançar cada vez mais pessoas para terem mais informação. E Yara, tu já pensaste em, de repente, promover palestras para criar essa quebra de tabus, né? Falar de assuntos que normalmente as mulheres não têm acesso ou não falam por vergonha, por medo de julgamento, crítica. Eu adoro falar, né? Você vê que aqui a gente vai falando. Então, isso realmente é algo que eu tenho vontade de fazer, eu gosto de fazer. Então, podcast, quando você me chamou, eu falei, não, eu vou para conversar, palestras. É uma coisa que eu penso, mas demanda muita energia, muito investimento. Então, se alguém quiser investir aí, pode me chamar que eu vou. Mas, assim, no momento, é algo que realmente eu preciso estruturar muito bem. E aí a gente acaba, talvez você acenda em mim algo para eu começar, mas é mais por conta dessa energia que precisa
pensar para elaborar tudo isso, né? Que é mais estruturar tudo para poder fazer. Mas é uma coisa assim que eu adoro fazer. Então, quem sabe, em breve, a gente não começa. Olha, gente, anotem aí. E quem quiser patrocinar, já chama a Yara, porque ela só tá precisando de um empurrãozinho. É, verdade. Yara, agora vamos falar da marca pessoal Yara Caldato. Quem é a Yara Caldato? Para além dessa empreendedora, dessa profissional diferenciada, inovadora. Eu falo que eu acho que essa é a pergunta mais difícil. Pergunte qualquer outra coisa, porque eu acho que é isso que é o difícil, a gente saber quem a gente é. Mas eu, pensando rápido, assim, quem é a Yara, eu acho que eu sou a Yara que é mãe, assim, sabe? Eu me vejo muito nessa maternidade. Sempre foi um sonho para mim a maternidade, então eu vivo mesmo. Eu brinco assim, que de segunda a sexta eu trabalho muito, estudo, então eu faço tudo. Minha semana tem que durar de segunda a sexta-feira. Então eu vou trabalhar, eu deixo as crianças na escola, vou trabalhar, tento voltar correndo para almoçar com elas, mas elas sabem da minha correria da semana. Sábado e domingo são delas. Achei fantástico. Dificilmente eu vou estar trabalhando, exceto, claro, tem exceções, quando tem um congresso, um curso, por exemplo, agora que eu vou ter, mas sábado e domingo são delas. E elas falam, mãe, hoje é sábado, você não disse que ia ficar com a gente? Por quê? Porque eu tento otimizar, lógico que não é fácil, porque imagina, no horário que eu podia estar dormindo na segunda-feira à noite, eu tô estudando, eu tô botando meus projetos em dia, revisando o prontuário de paciente, mas eu acho que isso para elas é tão importante. Então, eu acho que a Yara, além do profissional, é essa Yara mãe, a Yara que gosta de sair, de se divertir. Eu quase não sou muito de festa. Aqui em Belém ninguém vai me encontrar muito. Mas eu sou daquela que gosta de ir pro churrasco, gosta de sentar para bater papo, de conversar. Então, eu acho que é essa Yara que não para de falar, de que tá ali pros outros. Eu sou aquela amiga que passa dias sem conversar, mas assim, se você falar comigo daqui um ano, parece pra mim tá tudo igual. Então não esperem de mim lembrar o dia do aniversário, não esperem de mim ficar me chamando pra sair. Me chamem, que aí eu vou. Mas pra eu programar tudo isso é mais difícil. Mas então eu acho que é essa Yara, assim, que quer crescer, que quer ver as filhas, assim, deslanchando na vida, sendo feliz com o que elas quiserem. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu achei fantástico, inclusive, quando eu te falei, né? Quando tu me falaste isso pelo WhatsApp, porque realmente a gente que é mãe, que quer se dedicar para a maternidade, a gente precisa ter perto pessoas que nos fazem repensar, refletir sobre esse tempo de qualidade com os filhos. Que naturalmente durante a semana não é possível muito, né? A gente tem muitos momentos. Até porque o trabalho também é uma forma da gente se enxergar como mulher, como provedora também, como útil, né? Então, eu me sinto super realizada quando eu tô lá no consultório, que eu vejo que aquela mulher saiu com a cabeça assim, Yara, eu preciso realmente mudar. Então, eu vejo que eu faço diferença na vida das pessoas. Então, eu não posso me anular como profissional, como mulher, mas também eu sei o quanto é importante a minha presença para elas. Então, eu decidi criar tempo de qualidade. Eu brinco, meu sábado e domingo cansa muito mais do que a semana, porque é quando eu fico sem minha rede de apoio ali, mas foi uma decisão minha e do pai delas, de que a gente vai ficar mesmo cansado, mesmo com tudo. Sábado passado eu fiz um curso, passei o dia inteiro no curso, tava exausta, fui dormir super tarde, no domingo estava lá, 6h30, todas as duas, feliz da vida, acordada. Então eu e ele se arrastando, mas descemos pra piscina, pra churrasco. Legal. Então, sábado e domingo eu dedico pra elas, porque é uma forma delas terem um tempo delas de qualidade. E aí à noite elas dormem cedo, então eu faço atividade de casa, né, o dever de casa, vão dormir, aí é a hora que eu parto para poder estudar e organizar o outro dia. Agora me diz quais são as características mais marcantes, mais fortes da Yara Caldato. Eu acho que falar, né? Eu acho que essa marca, esse falar sem parar, gesticular, o falar assim, de qualquer jeito. Eu falo assim, que eu tento trazer muito espontâneo, no sentido, porque eu acho que, principalmente ali na minha profissão, é muito técnico, né? Eu falo, quem chega no meu consultório, eu não uso jaleco. Eu acho que aquilo me distancia. Eu quero que aquela pessoa que está ali entenda que a gente está por igual. A diferença é que eu estudei alguma coisa diferente da dela, que eu posso contribuir com ela. Então, tentar falar de forma
que não seja tão técnica, porque as pessoas, pra gente parece ser muito fácil, mas pra quem tá ouvindo nem sempre. Tentar ser a melhor comunicadora possível, é algo que eu trabalho muito até com a minha equipe lá. Eu falo, olha, quando a gente comunica algo, se a outra pessoa não entendeu, não é culpa da outra pessoa, é culpa sua que não soube se comunicar a nível que ela entendesse. Então a gente precisa eu acho que essa comunicação é o meu forte, assim. Quem vê já sabe. É isso e as gargalhadas. Pra mim, a característica mais forte da Yara é a autenticidade mesmo. Ela fala sem ter medo do que vão achar, né? Do que vão falar. E ela é espontânea demais. Eu sempre falava isso durante o processo de consultoria de imagem. O quanto que ela é espontânea e o quanto que as pessoas precisavam conhecer esse lado. E realmente, o jaleco ia trazer uma Yara que não é a Yara. Não. Né? Esse distanciamento não é teu. Tu tens muito esse acolhimento, essa comunicação mais próxima, realmente. Até quando eu vou Isso te gravar, diferencia. quando vai gravar alguma entrevista, que eu sou chamada, eles falam, se quiser vir de jaleco. Eu falei, não, gente, eu não uso jaleco. A pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, quem é ela? Então, pra mim, não sou eu. Então, eu tento trazer realmente quem eu sou ali. Lógico, com muito profissionalismo, mas com essa liberdade. Porque não é fácil, né? Ir no ginecologista. Então, a gente tem que trazer um momento mais agradável possível. Yara, e me conta pra gente aqui que tá nos escutando, nos vendo, quais são os valores da Yara Caldato inegociáveis? Pode pensar um pouquinho se quiser. Tô fazendo um mini branding com ela aqui, tá, minha gente? É muito difícil, gente. Isso não tava no contrato. Tava no script. Não tava no contrato quando ela me contratou pra vir aqui. Mas inegociáveis pra mim, eu acho que é acho que a autenticidade mesmo, a fidelidade ali, é você se mostrar o que você é. A verdade. A verdade, porque eu tenho uma fé muito grande. Então, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu não tenho uma religião, eu sou católica, mas eu não tenho uma religião estabelecida de frequentar. Eu tenho uma fé muito grande. Então, eu acredito muito no fazer o bem, que isso volta em energia. E meu marido até fala, o que eu penso, a coisa acontece. Ainda ele já pediu até pra eu pensar que ele vai ganhar na Mega Sena, não deu certo ainda não. Eu falo, olha, isso aí é só o que Deus manda, não é o que a gente quer, não. Mas eu tenho uma questão de energia. Quando eu tô perto de alguém, eu entendo, eu consigo enxergar ali que às vezes a pessoa tá tentando forçar estar perto por algum motivo, por algum interesse. E aquilo pra mim já me causa um desconforto. Trato todo mundo muito bem, mas aquilo eu entendo, eu consigo captar. Sim. Então, essa verdade, entender quem tá ali de corpo e alma mesmo, quem tá ali do teu lado, quem tá porque gosta de você, independente do que você vai poder dar de retorno. Eu acho que isso pra mim é inegociável, a verdade. Porque se você é chato, seja chato, gente. A tua verdade é essa. Mas não crie um personagem. Ninguém consegue sustentar esse personagem por muito tempo. Então, a Keila até fala assim, Yara, às vezes no Instagram as pessoas não vão entender o quanto você é comunicativa. Mas eu até tento trazer muito isso, porque como às vezes alguns temas são um pouco mais técnicos, ali a gente não consegue trazer. E eu tento também preservar um pouco a intimidade, porque hoje a internet é um pouco terra de ninguém. Então, as minhas filhas, por mim, eu postaria tudo, que tudo é lindo, né? A mãe pra mãe, o filho, tudo o que faz é lindo. Mas eu tento preservar um pouquinho isso, até para as pessoas quererem ir lá comigo, me conhecer pessoalmente, porque daí vai conhecer de verdade ali a 100% da Yara. Perfeito. Por que eu perguntei isso? Porque os valores conectam muito pessoas, né? E atraem as pessoas certas pra gente. Porque eu imagino que você não queira atender todos os clientes, né? Porque muitas pessoas não têm os mesmos valores que os teus e naturalmente não vão te valorizar de uma forma adequada. Então, no processo de branding, eu trago muito isso. A importância de você ter consciência dos seus valores, de quem você é, de sua visão de mundo, que você acredita, que você acabou de falar. E eu tenho muito isso. Eu digo que eu sou a prova daquilo que eu ensino no meu processo de branding. Eu atraio as clientes que eu quero, que se conectam comigo, porque pelas coisas que eu acredito, pelos meus valores. E tu me trouxeste os meus valores mais fortes, que eu sempre falo. Eu tenho 3 valores que pra mim são inegociáveis e são os principais. A gente tem muitos valores. Sim. Tem uns que a gente até negocia,
dependendo do contexto. Por exemplo, a liberdade é um valor muito forte meu, mas dependendo da situação eu posso até negociar. Sim. Mas 3 valores são inegociáveis e tu falaste 2 deles, que é Deus. Eu não consigo me conectar, eu respeito quem não acredita em Deus, mas eu não consigo gerar relacionamento, parceria, trabalhar, enfim. Deus, a verdade. Então, eu só consigo fazer parceria com marcas que eu acredito, que eu realmente já vivi uma experiência. E enfim, eu falo daquilo que pra mim é uma verdade. Então, eu também não gosto de personagens para um posicionamento, high ticket, que tá super em alta agora falar sobre isso. Né? Você quer alcançar um perfil de cliente high ticket, tem que fazer isso, isso e isso. Então, eu não acredito nisso. Os meus processos todos são com base na verdade do cliente, porque para mim é o que funciona. E a lealdade. Então, eu sou muito leal aos meus clientes. A maioria deles são muito leais a mim. Então, esses são 3 valores que são inegociáveis para mim. Eu sempre pergunto para confirmar se realmente também são valores. Porque senão ela agora não ia mais nem publicar esse podcast para vocês. Nesse momento eu me livrei, vou aparecer para vocês. Mas é impressionante, né? E quando a gente comunica, e eu sempre digo que é importante comunicar isso. Porque às vezes, no entre linhas, as pessoas não entendem muito bem. E eu vejo muito a verdade no teu Instagram, né? Na forma como você se comunica, nas coisas que você faz, que você fala, que você vende. Porque realmente é algo bem forte em ti. Agora me conta uma história que ninguém nunca soube, assim. Tem alguma história? Nossa, não sei. Eu digo assim, de compartilhar. Teve algum perrengue que tu passaste? Porque a maioria das pessoas, quando vem no Instagram, eu sempre falo, isso também tá no meu processo de branding, mas geralmente as pessoas quando vêm, por exemplo, vem a Yara hoje, não lembra como ela se vestia antigamente, antes da consultoria de imagem? Não sabem dos corres que ela passa ou que ela já passou ao longo da vida para estar onde ela está hoje, das renúncias, né, das tantas vezes que ela precisou renunciar coisas que para ela era grande e hoje ela faz isso com uma certa tranquilidade. Mas então eu geralmente gosto de pedir para que as minhas clientes tragam uma história de corre, de perrengue, porque isso faz com que as pessoas vejam que realmente ela não começou grande. Não é sorte, né? Não é sorte. Na verdade, eu acho que pra mim o que mais me marca, eu não falo muito, as pessoas que me conhecem de perto sabem, mas como eu era do interior do estado, né, do Pará, então, e eu sempre quis ser médica. Eu sempre quis, eu dizer que eu ia ser médica de criança. Eu vim para Belém quando eu tinha 13 anos para morar com o meu irmão. Então, eu saí da casa dos meus pais com 13 anos. Hoje eu fico vendo, Nossa. Eu imagino minha filha com 13 anos. Eu não tinha nem menstruado ainda. E eu vim para morar com meu irmão, que estava com 18 na época. Passamos 6 meses juntos e ele passou no vestibular em outra cidade e foi embora. E ele é médico também? Ele é médico. E aí eu me vi, eu não queria voltar, porque eu lembro que eu pedia muito pro meu pai pra eu vir estudar. Eu queria muito, porque eu sabia que se eu continuasse lá, eu sempre fui muito responsável, assim, desde de criança, sempre fui muito estudiosa, mas eu sabia que se eu ficasse lá, eu não ia conseguir alcançar meus objetivos. E nesse processo, aconteceu como que eu vou ficar aqui, meu Deus do céu, com 13 anos sozinha, não tinha como. E meu irmão tinha que fazer faculdade, né, porque ele tinha passado. Meus pais conheciam um casal da igreja, que tinha uma filha que já estava com 18 anos, que moravam na roça e que queriam que ela estudasse. Então, juntou a fome com a vontade de comer, né? Ela já era maior de idade, podia morar comigo na casa, queria estudar, era uma forma da gente morar no mesmo apartamento. E só um minutinho, qual é o município que... Rondon do Pará. Bem distante. Interior, isso, era sudeste do estado. Então, ali ela veio, agora assim, imagina, né? Eu com 13 anos, ela com 18, mas assim, sem experiência nenhuma. Então, eu lavava roupa, fazia comida, fazia compras, então, pagava as contas. Então, assim, foi uma responsabilidade muito grande. Os meus 15 anos eu passei sozinha na minha casa, olhando pra janela. Tanto que hoje eu falo assim...
Claro que tudo isso serviu para o crescimento, foi uma escolha. Eu sabia que meus pais naquele momento estavam me dando o que podiam, porque era uma escolha minha, mas hoje eu brinco assim, nossa, hoje eu já faço caixinha para minhas filhas nos 15 anos terem festa delas de 15 anos, se elas quiserem, porque vai ser uma realização também. Claro que naquele momento não era algo que eu estava focada, mas hoje eu fico vendo, nossa, como aquilo foi difícil, como aquilo impactou, me ajudou a crescer, mas como aquilo impactou, porque é uma criança, né, ali fora. Então, esse processo, e eu sempre fui muito responsável, porque meu pai, ele falava assim, meu pai foi o grande amor da minha vida, ele faleceu em 2015. E ele falava assim, você sabe que você tá arrumando suas coisas e você não volta mais pra casa? Eu falei, eu sei, feliz da vida, tô sabendo, pai, eu não quero. Mas aquilo, ele falava, qualquer coisa que acontecer de errado, você volta. Então eu não podia falhar. Então aquilo foi uma coisa que eu não podia, tanto que eu passei no vestibular de primeira, eu terminei o colégio, já passei no vestibular, passei na Universidade do Estado, fui estudar, terminei a faculdade, passei de primeira na residência, então tudo eu sempre me dediquei muito, mas isso também trouxe um peso muito grande, que eu falo que hoje como mãe, eu tento buscar o equilíbrio, para que elas não sintam isso, que elas tenham todo esse apoio. Claro que em nenhum momento eu sei que eles fizeram isso porque eles queriam. Tanto que não era um sonho deles, nunca foi um sonho deles, sempre foi um sonho meu. Mas aquilo me doeu, porque como meu pai faleceu muito novo, eu fico hoje, caramba, pai, perdi muito tempo longe dele, né? Mas assim, são coisas que as pessoas não veem, não entendem tudo que veio lá atrás, acham que assim, eu tinha muitas amigas que iam pra festa, passeavam, e eu não. Então hoje, alguns até me veem, entendem assim, porque a gente vai crescendo, né? Porque é muita dedicação. E às vezes entende que foi como foi sorte. Porque foi médica. É médica e se deu bem. Não é assim. Quanto eu abri mão lá atrás de adolescência, criança, da minha juventude. Mas assim, não me arrependo. Tudo isso foi uma construção até para eu aprender o que eu quero mudar, talvez com as minhas filhas um pouco. Muito eu quero trazer, mas algumas coisas mudar. Então eu acho que é essa base, essa minha base que foi muito forte, assim, de responsabilidade, de tudo, mas que hoje eu vejo que eu tenho que trazer com mais leveza, que eu era sempre muito ferro e fogo, eu tenho que estudar, eu tenho que... Então hoje eu trago com mais leveza, eu consigo já curtir os processos. Antes tinha que tudo dar muito certo. Agora eu entendo que tudo é um processo. E teus pais te deram uma base de educação muito forte, né? Porque uma menina de 13 anos vir para a cidade grande, não se perder, que as atrações são muitas, né? Imagino eu que as oportunidades, entre aspas, pro bem e pro mal são muitas. E para você se manter focada com essa idade, ela precisa ter uma base familiar de valores, de educação, ensinamentos muito fortes. Sim, né? Até porque, imagina, morando num apartamento, sozinha. Exatamente. Então, tudo podia... Mas, assim, eu tinha muitas... Exatamente, essa base foi muito forte. Sempre honrei muito o esforço que eles estavam fazendo, porque as pessoas veem, né? Meu irmão também hoje é médico, ele também é um dos sócios do Instituto Nutrindo Ideais, ele teve um grande crescimento. As pessoas acham que a gente tinha tudo na mão e a gente não tinha. Meu pai suava muito pra gente poder ter alguma coisa. Então a gente sempre se dedicou ao máximo pra honrar tudo que eles fizeram por nós também. Muito bom. Eu sempre gosto de perguntar isso, ou de trazer minhas histórias. Sugiro que as minhas clientes façam isso também, porque é isso, as pessoas às vezes acham, ela teve sorte, então a família já é herdeira, entendeu? A família já era irmão Herdei algumas dívidas. Irmão médico, ela é médica, a família deve ser de médicos. Não. E às vezes nós somos os primeiros, né? Isso foi construído realmente. Bom, gente, então quero agradecer, Yara, o nosso bate-papo, a oportunidade, por você ter reorganizado os compromissos. Obrigada a quem entendeu que eu precisava fazer algumas alterações na agenda. Para estar aqui com a gente, é realmente uma honra muito grande ver a Yara, o quanto que a Yara cresceu nesses últimos anos e acompanhar cada vez mais teu crescimento. Desejo muito sucesso. Quero entregar a tua lembrança aqui. Gente, isso é muito legal. Olha, me convidem mais vezes, que eu adoro isso. Obrigada. Olha, gente, só uma lembrança aqui da Copenhagen. Copenhagen nos patrocina, por favor. É só uma lembrança, realmente.
E agradecimento por estar aqui conosco. Tá bom, Yara? Muito obrigada. Pode, assim, eu estou aberta. Toda vez que você chamar, sabe que o que você chama, eu tô lá para fazer, para palestra, para tudo que eu já fui convidada, tive a honra de ser convidada para palestrar. Eu sei que tudo que você põe a mão é com muito carinho, muita dedicação, então eu não podia deixar de estar aqui também. Obrigada, Yara. Quiser deixar uma mensagem para as mulheres que de repente tem uma trava para trabalhar a sua autoestima, você que hoje está trabalhando também a autoestima das mulheres, até às vezes com uma palavra no consultório, eu acredito que já faz elas repensarem. Então, quiser deixar uma mensagem. Eu acho que assim, é entender que hoje a gente não precisa ser moldada, né? A gente tem essa liberdade. Hoje a gente tem a informação, a gente sabe que a gente pode ser mais livre, então busquem isso quando vocês procurarem melhorar, seja a imagem, seja a parte interna ou externa, que seja por vocês. Então, sempre busquem, entendam se o que vocês estão procurando está sendo porque vocês querem ou se é alguém que está impondo isso para você e você acha que é você que está querendo. Então, repensem bastante isso e não se esqueçam, eu sei que muitas aqui são mães, não se esqueçam de vocês mesmo, como mulher, como pessoa, né, física, pessoa física, não a pessoa jurídica, não a mãe, mas como pessoa física, algo que te traga a felicidade, porque se não chegar lá na frente a gente cobra, né? Eu não fui feliz, eu não tive isso porque eu me dediquei para fulano, para ciclano. Então não espere, e quando você fizer algo, não espere o reconhecimento do outro, porque nem sempre vão reconhecer, mas faça por você mesma. Gente, então a gente vai encerrando por aqui esse nosso primeiro episódio. Sigam Yara, sigam... A gente vai colocar aqui no vídeo, mas que pode falar também para quem só estiver escutando. É Yara Caldato, Yara com Y, mas vai colocar aqui, o pessoal, olha, da edição já sabe. Me sigam lá, porque é um prazer ter vocês lá para falar, pra gente quebrar tabu mesmo. Então, podem me mandar direct, eu respondo, sou eu mesma que respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas sempre vou estar lá. Isso é bacana. Então, gente, obrigada por estarem aqui com a gente e aguardem os próximos capítulos, os próximos episódios, que teremos muitas marcas sensacionais para vocês conhecerem muito mais.